mudar minha tela aqui. E pronto. Bom, então, Dr. Franklin Reis, ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Amazonas, neurocirurgião também pela Universidade Federal do Amazonas e especialista em dor pela Faculdade de Medicina da USP. Tem o título, né, de atuação em dor pela Associação Médica Brasileira e professor da Universidade Federal do Amazonas e da Faculdade Metropolitana. E atua muito, né, nessa parte de ensino da dor, inclusive criou o protocolo de dor do Hospital Adventista de Manaus e atua muito também no ensino com alunos, né, da faculdade e também com médicos no geral. Então, hoje nós vamos ter uma apresentação sobre os dispositivos. Vou deixar o Franklin falar mais sobre os dispositivos implantáveis. E eu queria pedir para quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode ir deixando as mensagens no chat, que eu vou mediando no final, a gente faz as perguntas. Eu acho melhor do que interromper a aula, né, Franklin? Sim, concordo. Então, passo a palavra para você agora e vamos começar a nossa aula. Primeiramente, eu queria agradecer muito, sabe, Tainá, assim, a oportunidade que eu estou tendo, um cara que mora aqui na região norte, de estar participando de um projeto tão bonito quanto o Caminho Sem Dor, quanto o Clínica Dor, e todos os projetos conjuntos com a Cintem, né? Então, é um grande ganho para a nossa região a gente conseguir fazer essa ponte de conhecimento com o restante do país, devido à questão da distância geográfica mesmo, né? Então, eu me sinto honrado de poder estar aqui. Muita gente aí que eu conheço, muita gente que teve aqui os nomes aí, realmente me deixam muito orgulhoso de hoje, numa quinta-feira, ter quase 70 pessoas, né, assistindo uma live. Então, realmente, eu me sinto lisonjeado, gente, por todos, tá? Então, vamos lá. Eu vou apresentar a tela aqui e a gente vai começar a nossa aula. Espero que vocês gostem bastante da aula mesmo. Então, como a doutora Tainá falou, a aula de hoje ela é uma aula do Caminho Sem Dor, que é como se fosse assim, um grupo de médicos que são especialistas em dor que tentam propagar cada vez mais a questão de informações acerca da dor. E a aula que a gente separou para hoje é sobre dispositivos para administração de medicamentos na região intratecal. Vamos saber um pouco mais sobre isso. Então, eu separei essa aula, eu acabei dividindo em generalidades, indicações desse tipo de procedimento, seleção de pacientes, o trial, que seria o teste, né, para poder ver se esse medicamento, esse tipo de dispositivo estaria mais bem indicado ou não, o implante definitivo, a questão da reposição dos medicamentos que são contidos dentro dele, e, lógico, as complicações. Quando a gente fala de algum tipo de procedimento, a gente não deve deixar de falar de complicações. É extremamente importante. Então, começando com generalidades, o que é, então, a tão famosa bomba de morfina, que é meio que como se fosse um nome e sobrenome. Então, acaba ficando bomba de morfina, quando, na verdade, há diversos outros fármacos que são utilizados também nela, mas acabou que ela ficou meio que conhecida assim, devido à morfina ser o medicamento mais utilizado. Então, a bomba de morfina é relatório. Então, é como se fosse aqui uma estrutura sólida, onde vai ser instilado o medicamento, e aqui a gente começa a ver nessa seta amarela, onde tem esse botão de silicone, e é através daqui, de uma punção percutânea nessa região, que nós vamos alimentar a bomba com medicamento. Porque vocês imaginam, e a gente vai falar isso melhor posteriormente, que a gente vai colocando o medicamento aqui e uma hora esse medicamento vai acabar, né? Então, ele tem essa estrutura, na grande maioria das vezes, a bomba mais utilizada é a da Medtronic, essa daqui, Synchromed 2. Hoje em dia eu não tenho nenhum conflito de interesse com relação a falar sobre determinados tipos de dispositivos, né? E ela tem essa parte mais robusta, e aqui é uma imagem de raio-x dela por dentro, onde tem um rotor, né? O botão de silicone onde o medicamento é injetado. Isso aqui é uma vista dela de cima. Quando o medicamento é injetado aqui, ele preenche essa região, o rotor ele vai fazendo como se fosse uma força propulsória, esse medicamento ele entra aqui nesse tubinho, ele vem para essa região, onde, na parte externa a gente consegue visualizar dessa forma, onde tem a porta de acesso ao catéter.
E então, depois que ele entra nessa região dessa porta de acesso ao catéter, ele vem através dessa ponta de conexão, onde posteriormente vai conectar com o catéter e a gente vai ver. Então, fora a bomba, o procedimento de dispositivos de implante de medicamento atecal, ele também comporta esse catéter. E esse catéter, essa ponta aqui, a ponta que vai ficar dentro da região intratecal, e essa outra ponta vai ser a ponta que vai conectar com essa região, ok? Fora a bomba, fora o catéter, a gente também não tem como falar desse tipo de dispositivo sem falar do programador, que hoje em dia é um tablet. Então, através desse tablet, a gente consegue colocar diversos tipos de programação, a gente consegue colocar como se fosse assim, a gente colocou 20 ml, que geralmente é a quantidade de medicamento que a bomba suporta, né? E então, à medida que vai diminuindo com o tempo, aquela vazão que vai sendo administrada, a gente, ao conectar o programador com a bomba, a gente consegue ver quanto que tem ainda de ml, consegue programar alarmes para poder disparar, para poder avisar o paciente que a medicação está chegando ao fim, para poder evitar alguma questão de síndrome de abstinência daquele medicamento. Então, é algo muito tecnológico. Mas vamos dar uma olhada geral também numa outra coisa que eu acho sempre muito interessante falar quando a gente fala de morfina ou então outro tipo de medicamento aplicado pela via intratecal, né? Olha só esse cálculo. 300 miligramas de morfina, quando dado pela boca, ela é equipotente a 100 miligramas quando a morfina é administrada de uma forma endovenosa. Então, a gente tira como se fosse um terço para poder converter a morfina oral para a morfina endovenosa. Quando a gente vai converter para a região epidural, para a administração epidural, a gente pega 10% dessa dose apenas. Então, note que quando a gente pega 300 miligramas de morfina oral, que a gente converte para epidural, vira apenas 10 miligramas. E mais ainda, quando a gente converte da região epidural para a região intratecal, a gente pega 10% do epidural. Resumindo, 300 miligramas de morfina oral e toda a sua potencialidade de causar efeitos colaterais, eles são convertidos nesse tipo de dispositivo a apenas 1 miligrama de morfina. Justamente pela questão de não ter a perda da passagem hepática, da questão toda do circuito quando é administrado endovenosamente. Você aqui administra já ali pertinho dos receptores de dor. Então, essa aqui é uma outra coisa que eu nunca deixo de falar quando a gente está falando sobre generalidades desse tipo de dispositivo. Ok. Então, como todo procedimento, um dos itens mais importantes para que aquele procedimento seja um procedimento bem executado e tenha uma repercussão positiva na vida do paciente são as indicações. E aí a gente pega esse artigo de 2017 que chama PAC, né? Que talvez seja o artigo, que seja o estudo, vamos colocar assim, mais completo realizado em bomba de medicamento de administração intratecal. Então, uma série de estudiosos, eles se reúnem de uma forma regular e, consequentemente, vai tendo como se fossem diretrizes formadas através dessas reuniões. Então, nesse de 2017, que foi o último, acredito que deveria ter uma outra posteriormente, mas talvez devido ao Covid acabou não acontecendo, teve a recomendação. Então, a recomendação é baseada principalmente, quando a gente começa a dividir, em 2 grandes grupos de pacientes. Aqueles pacientes que têm dor relacionada ao câncer e aqueles pacientes que têm dor que não é relacionada ao câncer, dores não oncológicas, vamos colocar assim, né? Eu separei apenas esses com os opioides, no caso com a morfina, que é a de mais utilizado, né? Porque os iconotídeos nós não temos no Brasil disponível para esse tipo de administração. Então, eu separei esses 2 e eu quero que a gente veja juntos sobre a questão do nível de evidência. Então, esse tipo de dispositivo para a administração de fármaco intratecal, ele, quando utilizado em dores associadas ao câncer, ele tem um nível de evidência 1 com grau de recomendação A. Então, ele é 1A, com um nível de consenso forte. E mesmo quando a gente está de frente com um paciente que ele tem uma dor não relacionada ao câncer, né, ele tem um nível de evidência 3, mas ele continua com um grau de recomendação até razoável, um grau de recomendação B, então ele fica 3B, sendo que ainda continua com nível de consenso forte.
Então, vocês vejam como está muito bem indicado, especialmente quando o paciente ele tem aquela dor causada por algum tipo de câncer. Ok. Só que além da gente ver questões das indicações, a gente também tem que ter o cuidado com a seleção do paciente, de saber escolher bem qual desses pacientes que tem, por exemplo, o paciente que tem uma dor associada a alguma situação oncológica. Dentre esse universo de pessoas existentes, existem uns que vão se beneficiar mais e outros vão se beneficiar menos, né? Então, o que a gente leva? E voltando agora aqui para um livro de neuromodulação, técnica de neuromodulação para dor tratamento, onde tem o Dr. Tiago da Silva Freitas, também faz parte do SIMPEM, o que foi visualizado? É preciso que o paciente tenha inicialmente o diagnóstico claro. Então, a gente não teve uma dor oncológica, teve uma dor, um paciente oncológico, e provavelmente deve ser esse câncer, então vamos fazer. Não, a gente tem que ter calma, tem que ter parcimônia e saber identificar o diagnóstico daquela síndrome dolorosa de uma forma muito clara. A avaliação multi, né? Quando eu falo multi, diversos outros profissionais, e aí eu incluo o fisioterapeuta, que é um dos pilares do tratamento da dor, né? O próprio psicológico, o próprio psicólogo aqui que colocamos, né? Dentre outras especialidades, eles fazem uma avaliação prévia para poder, como um time, saber se aquele paciente, ter uma ideia melhor se aquele paciente vai responder bem ou não à questão da bomba, principalmente o psicólogo. Em casos como para dor oncológica, pode ser opcional a avaliação psicológica, mas dor não oncológica é mandatório que tenha sempre uma avaliação do time para poder vislumbrar se aquele paciente ele vai ter uma eficácia melhor ou não. Comorbidades. É interessante sempre a gente conhecer nosso paciente, principalmente quando a gente vai usar opioides, para poder saber se realmente é interessante a gente instalar essa bomba. Lembrando da associação de medicamentos opioides com diversos tipos de depressores, que pode potencializar diversos tipos de situações que vão trazer um mal para o paciente. Então, a gente acaba tendo que ter essa ideia de avaliar a comorbidade daquele paciente. Uma das coisas que é fundamental é que a dor precisa ser refratária. Aquilo que o paciente está sentindo precisa não estar tendo um controle adequado. E quando eu falo do refratária, lembrem, eu não estou falando de qualquer dor que não está sendo controlada, porque uma dor que está com medicamento inadequado, ou então paciente que não está tendo adesão ao tratamento de uma forma ideal, a gente não pode considerar dor refratária. Há uma falha em algum ponto da terapêutica, mas não é a dor refratária. A dor refratária, o paciente está tomando o medicamento corretinho, o paciente está tendo uma adesão boa àquilo que foi prescrito para ele, então aí sim a gente começa a chamar de dor refratária. Então, o paciente com dor refratária é o paciente indicado, ou então aquele paciente que ele consegue controlar a dor dele, mas infelizmente, devido a cada vez mais aumentar a dose do medicamento, ele acaba desenvolvendo efeitos colaterais intoleráveis. Um exemplo muito clássico é o paciente que consegue controlar a dor, mas infelizmente tem um grau de sedação muito alto, devido às doses cada vez sendo aumentadas mais, né, devido a um fenômeno chamado tolerância. Pacientes também oncológicos, o ideal para instalar esse tipo de dispositivo é que a expectativa de vida seja maior que 3 meses, né? Para poder ter como se fosse assim, uma justificativa poder usar um aparelho que é tão tecnológico, mas ao mesmo tempo é um aparelho caro, para poder vencer aquela expectativa de custo, né? Então, é fundamental que o paciente tenha uma expectativa de vida maior que 3 meses. Tudo bem, então nós falamos sobre generalidades, nós falamos sobre indicação, a seleção de pacientes, e agora a gente vai começar a entrar na questão do procedimento em si, né? Mas antes a gente tem que falar sobre o trial. O trial é como se fosse um teste. Quando a gente indica paciente, tem lá a indicação, paciente preencheu os critérios. Na seleção de paciente, o paciente, ele aparentemente, ele parece ser um paciente que ele vai evoluir bem, que ele vai responder, que vai ser significativo o implante de uma bomba nele, a gente não sai implantando direto o dispositivo, a gente faz como se fosse um teste antes. E vamos ver com relação a quais são esses testes.
Primeiramente, eu quero mostrar essa imagem aqui, uma imagem de uma vista axial, tá? Aqui é a região anterior, aqui é a região posterior de uma vértebra, para poder relembrarmos que a gente vai falar sobre espaço epidural, espaço intratecal, a gente já vem conversando sobre isso desde o início da aula. Então, aqui está a vértebra, né? A parte anterior do corpo da vértebra, aqui é a parte posterior, e aqui, nessa região, nós temos uma meninge, uma membrana que cobre a medula, chamada dura mater. Então, ela está aqui nessa localização. Então, ela faz todo esse trajeto anterior e posterior. O que está antes dela, o que está externo a ela, a gente chama de espaço epidural, ou peridural também, são sinônimos, né? E quando atravessa a dura mater e, consequentemente, a aracnoide, que está coladinha aqui nela com o espaço virtual, e alcança esse espaço interno, onde quem está aí? O líquido cefalorraquidiano. Então, quando a gente acessa... Alô? Estão me ouvindo, gente? Tainá, tá me ouvindo? Assim, só Eu acho que para de alguém transmitir. compartilhou uma tela, Ah, tá. sem querer compartilhar a tela e aí a sua parou. Volta a Perfeito. compartilhar aí pra gente, por favor, Frank. Eu acho que não tá eu tenho certo. que voltar a compartilhar? A sua parou de compartilhar. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Ok, são coisas mesmo do... né? Acontece, ao vivo é assim. Ao vivo é assim, né? Retomar a apresentação. Vamos lá. Desculpa, Prontinho. doutor, acho que eu tentei aumentar a tela para ver a imagem melhor e fiz. Tranquilo, Zé, sem problema Tranquilo. nenhum. A gente volta lá. O meu susto, o meu medo era... vocês não estarem me escutando. Mas vamos lá. Então, só relembrando. Voltou a aparecer a tela, gente? Voltou, tá tudo certo. Maravilha. Então, para poder a gente relembrar, dura mater coladinha para aracnoide, o que for externo a ela, o que for fora dessa região, a gente chama de espaço epidural. O que transfixar essas meninges, essas membranas que cobrem a medula espinhal, a gente chama de intratecal. Tudo bem? Então, imaginem que quando a gente punciona um paciente, a gente vem de posterior para anterior. E aí vem toda aquela sequência que vocês já sabem, né? Vence a pele, depois o ligamento supraespinhoso, ainda mais se for na linha média, intraespinhoso, aí pega o ligamento amarelo, e aí, quando ele chega nessa região, se eu administrar o medicamento do trial, né, do teste, nessa região, eu estou fazendo um teste epidural. Agora, se eu avanço um pouco mais a agulha e ela transfixa a meninge, esse espaço aqui é o espaço intratecal, então a agulha e o teste são testes intratecais. Então, vamos falar um pouquinho. Como eu já falei para vocês, tem a possibilidade de fazermos esses testes, né? Na região epidural ou na região intratecal, e ele pode ser feito através de um único bolus. Então, a gente funciona e injeta o medicamento aí, ou múltiplos bolos, então, vem e injeta, tira a agulha, depois de determinada quantidade de horas, volta, funciona mais uma vez e faz de novo. Então, esse é múltiplos bolos. Ou então, quando a gente administra o medicamento do teste de forma contínua, através da passagem de um catéter. Né? A gente vai já ver umas imagens para poder ficar mais tranquilo. Então, só relembrando, bolos únicos ou múltiplos bolos, ou contínuo através de catéter. Ok. É interessante que, apesar de parecer um procedimento simples, e realmente ele é, mas nós nunca podemos subestimar qualquer tipo de procedimento, principalmente que a gente trata com vida. Então, é muito importante você fazer uma avaliação de imagem desse paciente no pré-trial, no pré-teste, e durante o procedimento também. Para poder justamente a gente ter uma segurança maior na realização desse teste e, consequentemente, levar uma qualidade melhor à realização do teste e, consequentemente, resultados que o paciente vai apresentar, né? E o que a gente faz na avaliação desse teste? Tudo bem, cheguei, funcionei, fiz um bolos únicos, ou então fiz múltiplos bolos no decorrer de um tempo, ou então passei um catéter, e aí eu estou fazendo avaliação contínua. Eu vou avaliar, principalmente, o alívio da dor. É ideal que o paciente tenha um alívio da dor maior que 50%, através daquelas escalas, né? A escala verbal, escala lógica visual, escala verbal numérica, mas a gente não avalia só a questão da intensidade da dor. Nós também avaliamos a melhora da função que aquele paciente apresenta. Então, andar, sentar, deitar, ficar em pé, como que aquele paciente que antes
ele tinha uma dificuldade muito grande de levantar do decúbito. Agora, depois do trial, como é que ele está reagindo? Ele melhorou? Ele ficou mais ágil? Ficou com menos dor? Então, a gente também leva muito em consideração. E também, a gente tem que ter ideia sobre os efeitos colaterais. Efeitos colaterais, muito provavelmente vai acontecer, só que o que a gente leva em consideração, esses efeitos colaterais são intensos. Então, esses 3 itens são os itens que a gente avalia durante esse teste para poder, aí sim, o paciente teve um alívio da dor, o paciente melhorou a função, não teve nenhum efeito colateral significativo, aí a gente pode pensar em implantar a bomba, que é justamente o implante definitivo. Então, aqui a gente vê um paciente de costa, né, sentado, e a gente vai fazer uma punção com uma agulha de hack ou uma agulha peridural, dependendo de onde você quer alcançar, qual o nível que você quer. Lembra da imagem? Se eu quero antes das meninges, ali peridural, ou se eu quero transfixar aquelas meninges e, consequentemente, alcançar o espaço intratecal, né? Então, nessa segunda imagem, está mostrando uma punção com uma agulha, que não consigo ver claramente se é uma agulha de hack ou uma agulha de peri, e após chegar no local certo, no alvo, é injetado o medicamento de uma forma em bolos. Né? E aqui é justamente aquele outro tipo de avaliação, de teste. Né? É passada uma agulha, essa agulha aqui é uma agulha de peri, né? E através dessa agulha é passado um catéter que vai acender, né? E aí tem a importância da gente ter o exame de imagem no intraoperatório, né? Para poder a gente ver até onde que a gente vai levar esse catéter. Isso é importante? Muito. Os estudos mostram que o ideal é que a gente deixe a ponta do catéter no dermátomo onde o paciente sente mais dor. Né? Então, é importante a gente saber onde o catéter está ascendendo. Não simplesmente pegar aqui, vou colocar 20 centímetros, vou colocar 30 centímetros. O ideal é que seja o mais acadêmico possível em todos os tipos de procedimentos que vocês vão realizar. Tudo bem, então fizemos o teste, fizemos aquela avaliação da dor, da melhora funcional e também descartamos algum efeito colateral intolerável e a gente vai, então, para o implante definitivo. Então, quando a gente fala do implante definitivo, a gente tem 6 etapas aqui principais. Ok, a primeira etapa é o posicionamento do paciente. Então, é fundamental que a gente posicione o paciente de uma forma que seja ideal, que seja prática para poder a gente realizar o procedimento. A colocação do catéter também, o preparo da bolsa na região abdominal, a tunelização, que é fazer a comunicação entre as 2 incisões pelo subcutâneo, a conexão do catéter à bomba e também a questão da manutenção, a questão do refil, da reposição dos fármacos, que uma hora vai acabar. Como é que a gente faz? Quando a gente vai instalar a bomba, normalmente, os instrumentadores eles já preencheram a bomba com o medicamento selecionado. Oi. Alô? Alguém me chamou? Não, Acho que professor. foi sem querer, professor. Oi? Eu acho que foi sem querer. Adriane, seu microfone está ligado. Ok. Alguém abriu o áudio aí, gente. Atenção aí com o áudio, para ninguém deixar aberto aí sem querer. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, manda no chat, por favor, tá bom? Então, Pode vamos seguir seguir. com o posicionamento. Tudo assim, em termos de procedimento, às vezes uma mudança na angulação que pode parecer simples, ela pode ser bem temerária. Procedimento lateral, então a gente coloca o paciente deitado lateralmente e a gente seleciona uma região onde a gente vai implantar a bomba. Essa região, ela é selecionada com o paciente ainda sentado. Antes, se eu deixar essa bomba muito próximo do arco costal, a mesma coisa também. Se ficar muito próximo da crista ilíaca, na hora que fizer uma flexão do quadril, essa flexão do quadril pode tocar a crista ilíaca na região, na bomba propriamente dita, e, consequentemente, gerar muita dor. Né?
a gente vai ver que tem uns sistemazinhos de amarra, justamente poder evitar que aquela localização a gente colocou a bomba acabe deslizando e indo para próximo da crista ilíaca, por exemplo, ou então ascendendo e vindo para próximo daqui dos arcos costais. Então, selecionamos a posição de decúbito lateral, marcamos, antes do paciente estar anestesiado, a localização da incisão na região abdominal e também fazemos uma incisão pequena na região dorsal, na região onde a gente vai fazer a cateterização da região intertecal. É interessante falar, gente, que o trial, o teste, ele pode ser feito tanto na região epidural quanto na região intertecal. Porém, quando a gente está falando de implante definitivo, obrigatoriamente tem que ser na região intertecal, tá? Lembrem até o próprio nome da aula, dispositivo de administração de fármacos intratecal. Então, o teste a gente pode fazer na região epidural, mas a questão do procedimento definitivo, não. Ele obrigatoriamente tem que ser na região intertecal. Ok, colocamos o paciente, então a gente vai agora fazer a segunda etapa. A segunda etapa é a colocação do catéter. E, conforme vocês podem ver aqui, uma agulha, né, a agulha que é própria para poder passar o catéter, a gente faz uma mini incisão, onde a gente passa essa agulha, ou então o inverso também. Tem colegas que preferem fazer primeiro a punção e depois fazer a incisão nessa região onde a agulha foi inserida. E qual é o nosso alvo? Não é o intratecal? Ok. Se é o intratecal, o que tem dentro do espaço intratecal? A gente viu que tem no espaço intratecal, principalmente é líquor. Então, para poder confirmar a localização correta dessa agulha, que ela deva estar na região intratecal, a gente observa a saída de líquor pela agulha. Então, a saída de líquor pela agulha, ela confirma que a agulha está bem posicionada e pronta para poder a gente pegar o catéter. Lembra daquela primeira imagem, quando a gente falou de generalidades? A gente tinha aquele catéter lá, e a gente vai introduzir o catéter pela agulha e vamos acender de acordo com cada caso, de acordo com a localização, o dermátomo que aquele paciente está sentindo, para poder ter aquela questão de colocar a ponta o mais próximo possível, para poder ter uma eficácia melhor no procedimento, né? Então, a gente funciona, passa o catéter por dentro, acende até o momento que está próximo da questão da topografia, né, do dermátomo onde o paciente queixa dor, e depois retiramos a agulha. Ok, e depois disso? Normalmente, quando a gente opera, geralmente opera com 2 cirurgiões, um está fazendo essa região posterior, e está aí a praticidade do paciente está aí da curva lateral, e o outro está fazendo a realização da bolsa, né? Então, o que acontece? A gente marca a bolsa, né? Conforme falei anteriormente, antes do paciente estar anestesiado, e a gente faz uma incisão nessa bolsa e começa a dissecar para a região inferior, a região subcutânea. Então, a gente vai deixar como se fosse na face do músculo. Então, a gente deixa acima da face do músculo. Conforme a gente pode ver aqui, a face muscular, a bolsa já preparada, pronta para poder receber a bomba, propriamente dita. Tem alguns segredinhos aqui, que na verdade não deveriam ser segredos, que são importantes para poder evitarmos complicações, que é a última parte da nossa aula. Mas uma delas é que não é ideal a gente fazer a incisão de secar para baixo e de secar para cima, porque senão eu vou acabar colocando a bomba no meio da incisão. E com isso, consequentemente, há a possibilidade maior do paciente ter descência de sutura, ter uma ulceração da pele, entre outras coisas. Então, a gente disseca para a região inferior, para aí sim, alojá-la. Outra coisa também é o tamanho dessa bolsa. Essa bolsa, ela não pode ficar nem muito apertada em relação à bomba, para poder justamente evitar de ter uma pressão grande na parede abdominal e ter ulceração, poder formar uma descência também, e nem pode ficar muito folgada, porque se ficar muito folgada com espaço morto importante, pode desenvolver uma outra complicação chamada seroma. Ok. Depois da gente fazer o preparo da bolsa, ou pocket, né? Colocamos o catéter, tiramos a agulha, nós vamos, então, tunelizar o catéter. O que é isso? Acompanha comigo aqui. Lembra daquela última imagem onde tinha a agulha? E aí eu acabo passando o catéter por dentro da agulha até chegar no meu alvo, até chegar no nível que eu determinei pré-cirurgicamente. Ok, mas eu tenho uma incisão na região do abdômen. Eu preciso passar essa ponta do catéter
para aquela região, porque é lá que vai ficar armazenada a bomba e, consequentemente, a conexão desse catéter com ela. Como é que a gente vai fazer isso? E aí tem até um caso engraçado, um paciente, certa vez, ele acordou e ele procurou. Ele sabia que a bomba ficaria no abdômen, ele sabia que o catéter era na costa, e ele procurou onde estava a incisão da costa até o abdômen. E ele falou, gente, vocês fizeram ou não fizeram? Porque eu estava imaginando que eu ia pegar uma incisão enorme aqui da costa até o abdômen, quando, na verdade, nós passamos subcutaneamente através de um aparelho chamado tunelizador. Então, a gente pega esse tunelizador, a gente entra em uma das decisões, não tem assim uma relevância de saber de onde que vai, o importante é que comunique o abdômen com a região da costa. Então, esse tunelizador ele vai passar pela região subcutânea, ele vai aparecer bem aqui, ó. Essa aqui é a pontinha do tunelizador. E a gente pega a ponta do catéter distal aqui, né? E passa por dentro desse tunelizador, que é como se fosse uma vara de alumínio. E a gente passa ele por dentro e vai empurrando, 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 até que ele saia na outra extremidade. Olha aqui, ó. Passou dessa região aqui posterior, da região dorsal, eu estou segurando aqui, e ele vai ser evidenciado já lá no abdômen, que aí eu vou retirar o catéter, nessa varinha, eu retiro e está aqui o catéter, e ele já passou pela região subcutânea. Ele está agora pronto para poder ser conectado à bomba. Ok. E aí, lembrando que nesse estágio, a bomba já foi preenchida com medicamento de escolha e nós fazemos essa conexão principal. Essa aqui é aquela pontinha que saiu por dentro do tunelizador na região do abdômen e ela é conectada nesse encaixe próprio aqui de um outro catéter, que é o catéter que ele justamente vai comunicar com a bomba propriamente dita. Então, essa aqui é a ponta proximal desse catéter, né? Então, eu conecto aquele catéter que passou pelo tunelizador com esse outro catéter, de onde o catéter acenda, né? E a partir daí a gente pega e conecta a bomba propriamente dita. E aí a gente pode, então, inseri-la, né? A gente pode sepultar essa bomba dentro do abdômen. Eu não sei se vocês conseguem ver nessa imagem, mas tem outra imagem que eu posso mostrar para vocês. Tem como se fossem alças aqui. Tem 4 alças, geralmente é a bomba. Então, a gente sutura essas alças na face, consequentemente, tendo uma série de possíveis complicações. Só que depois que a gente implantou, e aí é uma coisa que eu acho que é muito própria do médico que lida com dor, pacientes com dores crônicas, porque não tem muito aquela história de eu fiz o procedimento e acabou, né? Tipo, por exemplo, um paciente que opera uma vesícula. Ele operou a vesícula, sendo muito bem operado, ele retirou o problema dele e depois daquele período pós-operatório ali recente, ele tem uma alta do ambulatório. E nós que lidamos com pacientes com dor, como a doutora Tainá, a gente tem uma relação muito longínqua com nossos pacientes. Então, vem a questão da programação, do refil e da própria programação. Então, há dispositivos próprios para isso, onde, através daquele botãozinho de silicone bem no centro, que a gente mostrou quando estava falando de generalidade, a gente funciona e administra o medicamento para poder ficar lá, poder ir fazendo esse refil, né? Tudo bem? Me escutam?
Sim. Maravilha, maravilha. Então, Então, vamos de novo. pode compartilhar de novo? Vê se você vai conseguir compartilhar aí, Franklin, por favor. Vamos lá. Gente, Deu certo, onde ótimo. que parou, Tainá? Eu comecei a falar de complicações ou não tinha? A reposição, eu cheguei a mostrar? O senhor parou aí. Nessa aqui? Uma antes. Mas, aqui. Certo? Isso. Então, vamos lá. Então, eu estava falando que a gente, como médicos que lidam com pacientes com dores crônicas, a gente tem uma relação muito mais longínqua com eles, assim, de bastante tempo mesmo, do que a maioria das outras especialidades médicas, porque a gente continua com aquele paciente nos momentos que ele está tendo aquela flutuação da intensidade da dor. E então, no dispositivo de fármaco tetracal também é a mesma coisa, porque a gente precisa repor esse medicamento que acaba. A gente coloca 20 ml de medicamento e esse medicamento ele vai sendo empurrado para a região tetracal. Consequentemente, vai se acabando esse medicamento e a gente precisa, através de um procedimento simples, como esse aqui, que eu não consegui rodar o vídeo, restituir o medicamento naquele reservatório que é a bomba. Então, aqui tem uma agulha própria, onde funciona aquele botãozinho de silicone que está bem no centro da bomba, e através de seringas e esse dispositivo aqui próprio para isso, administramos o medicamento de volta e fazemos a reposição do fármaco escolhido para aquele determinado paciente. Ok, então agora a gente vai falar sobre complicações, para poder a gente encerrar. Complicações do dispositivo de fármaco tetracal, elas são separadas principalmente em cirúrgicas, em relacionadas ao catéter, em relacionadas à bomba e também relacionada às drogas, aos medicamentos, né? Muita gente acabou não entrando mais porque realmente acabaram perdendo, que era um link do Instagram. Mas vamos começar sobre as cirúrgicas. Um dos principais e temidos complicações é o sangramento, que geralmente ocorre quando há uma hemostasia ineficaz, quando o paciente toma algum tipo de medicamento, como os anticoagulantes, anti-inflamatórios, e até mesmo alguns fitoterápicos, gente, que têm a possibilidade de diminuir, de causar uma certa discrasia sanguínea. Pacientes com doença hepática, né, principalmente que afeta a via extrínseca da coagulação, né, doenças que também alteram a coagulação, tanto herdadas quanto adquiridas, e quando ocorre isso, há a possibilidade de uma situação que é muito perigosa, que é o hematoma epidural. Lembrando que o hematoma epidural, quando ele ocorre em níveis mais inferiores, lombares, ele acaba tendo ali as raízes para poder comprimir. Mas a localização onde a gente faz a punção, geralmente o catéter ele ascende até chegar na região onde tem medula e, consequentemente, esse hematoma pode levar a uma compressão medular, a levar uma síndrome, né? Uma síndrome medular ali e, consequentemente, necessitar de uma neurocirurgia. Então, aqui nessa imagem, essa ressonância em perfil, a gente consegue ver aqui está a região cervical, a região torácica, a medula espinhal, essa região aqui mais hipointensa, e essa região hiperintensa aqui, que seria o líquor, é preenchida por essa estrutura aqui, que é justamente um sangramento, e, consequentemente, levando a uma compressão medular, e provavelmente o paciente aqui devia ter sinais de mielopatia, né? Déficit de força, alguma alteração de reflexo, dependendo do tempo de evolução do paciente. Lesão neurológica também pode acontecer, principalmente quando a passagem do catéter acaba lesionando a medula. Para isso é importante a gente ter um bom conhecimento do paciente pré-operatório, sabendo através de exames de imagem se o paciente tem alguma alteração na anatomia. Imaginem que, de certa forma simples, você passar um catéter no paciente que tem uma coluninha totalmente anatômica. Mas e quando a gente visualiza um paciente com essa coluna, como a gente está vendo nessa visão coronal aqui, numa ressonância magnética? Você imagina a dificuldade que é para poder acender um catéter e, consequentemente, maiores riscos de lesar a medula num paciente que tem uma escoliose desse tanto, né? Então, é importante que você conheça o paciente, que você saiba sobre a sua anatomia para poder, aí sim,
traçar todo um preparo pré-operatório. Ok. Também temos as infecções, geralmente são do 15º até o 45º dia. Elas têm na literatura uma faixa que varia de 0,9% e é maior em pacientes em crianças que têm paralisia cerebral, né? Essa infecção pode ser superficial ou profunda. A superficial, geralmente ela cursa com edema, com dor, com edema na região ali da cicatriz cirúrgica, podendo ter secreção e alterações laboratoriais. Mas a profunda, ela geralmente é ao redor do pump, ou então do catéter, o pump é a própria bomba mesmo, né? E estando muito próxima das meninges, conforme a gente viu lá nas generalidades, é uma infecção mais perigosa, porque ele pode levar a uma meningite. O paciente também pode desenvolver fístula licórica como complicação, né? Essa fístula licórica é a saída contínua do líquor no local onde não deveria estar acontecendo. Pode ser geralmente no local da punção dural, ou pode também ser no trajeto do catéter, conforme a gente vai mostrar uma imagem já, e pode levar aquela cefaleia pós-punção na região enterotecal, né? Os estudos mostram que de 1 a 30%, então tem uma faixa muito grande. E também pode ocorrer a formação de higromas. Outro tipo de complicação, como decência, né? Decência da cicatriz, decência da sutura, decência da incisão. Pode ser devido ao posicionamento, técnica de sutura, o tamanho da bolsa, que a gente conversou aqui, não pode ficar muito apertado, ou então até mesmo pacientes que desenvolvem perda de peso severo. E também o seroma. Então, vamos visualizar aqui. Essa aqui é uma imagem que mostra um exemplo de uma decência de sutura. Então, aqui a gente consegue ver que a sutura está realizada, aqui ainda tem a parte que está ainda cicatrizada, mas infelizmente ela abriu. Aqui provavelmente deve estar deixando fechar por segunda intenção, né, por terceira intenção, na verdade. Isso aqui é muito triste quando acontece com o paciente, porque imagina que o paciente está melhor da dor, finalmente ele implantou a bomba, mas devido a uma decência dessa, começa a ter a possibilidade de infectar, e, consequentemente, se infectar. Existe a grande possibilidade de ter que explantar a bomba que já estava sendo muito útil ao paciente. Imagina a frustração do paciente, né? E também a questão do seroma, que é esse acúmulo de um líquido inflamatório, que geralmente ocorre próximo a alguma cicatriz também. Especialmente quando tem um espaço morto bem grande, né? Então, a gente tem que fazer um pocket, uma bolsa, que ela tenha um tamanho adequado. Geralmente, eu lembro que na Medtronic era 115% do tamanho da própria bomba, né? A gente tem uma prova de bomba que a gente coloca durante o procedimento cirúrgico, né? Complicações relacionadas ao catéter. Torção. Então, o catéter ele pode torcer e, consequentemente, o líquido, né, do medicamento ele tem uma dificuldade maior de chegar até seu alvo. Então, isso aqui é uma complicação que é possível de acontecer. Fraturas, como, por exemplo, a gente está vendo aqui é a bomba, né, uma visão lateral dela, e aqui é aquela região que faz a conexão do catéter, né, da parte inicial do catéter, com esse conector da bomba. Então, aqui tem uma fratura, tendo uma fratura também diminui muito a questão da eficácia do tratamento. Aqui, outro exemplo de fratura, onde a fratura já não é mais nesse nível proximal. Então, aqui vem o catéter e tudo, quando chega aqui, você vê que perde a continuidade, e aqui está a outra ponta do catéter que fraturou, o catéter já ascendendo na coluna lombar, né? Então, isso aqui não tem nem como o medicamento chegar no seu alvo, consequentemente, perde-se a função, né? Há também a possibilidade de ocluir o catéter, do catéter ficar obstruído. E também a possibilidade de desconexão do pump. Na hora que desconecta, justamente nessa localização, conforme a gente pode ver numa outra imagem. Aqui, ó. Bomba mais uma vez, aqui o conector da bomba com o catéter desconectado. E às vezes uma coisa simples essa daqui, ela leva a um quadro até mesmo de abstinência do medicamento que o paciente já usa há algum tempo, né? Então, a gente tem que ser muito rápido, muito perspicaz na hora que a gente vai fazer uma avaliação das possíveis complicações daquele paciente que tinha o funcionamento da bomba ideal, estava tudo bem, o paciente estava respondendo, mas, infelizmente, ele para de ter o efeito do medicamento, a gente tem que investigar de uma forma rápida o que pode ser. Aqui, por exemplo, é uma fístula por alguma lesão no catéter. Então, na hora que faz um teste, cora de contraste
uma região onde não deveria estar. Porque, na verdade, o contraste devia vir pelo catéter todo até chegar na região intratecal. Mas aqui, devido a alguma lesão que ocorreu no catéter, o contraste extravasa e, consequentemente, a gente perde a função também. Em alguns casos, esses bem mais raros, porque durante o ato da gente cateterizar o espaço intratecal, a gente vê o líquor saindo. Então, a gente tem um dado muito claro de saber se o catéter está no espaço epidural ou está no espaço intratecal. Lembrando que para o teste tudo bem. No teste eu posso deixar o catéter peridural ou intratecal, mas no implante definitivo não. E aqui a gente vê o catéter totalmente mal posicionado, fora da região intratecal, no espaço epidural, onde ele não deveria estar. Tudo bem. Com relação às complicações ainda relacionadas ao catéter, tem uma que é chamada granuloma da ponta do catéter, que ela varia de 0,1 a 0,5. Ela acontece com as medicações, principalmente com a morfina. O fentanil e o ziconotide, que não são medicações que são utilizadas aqui no Brasil para isso, eles têm uma probabilidade menor de desenvolver, mas ainda tem. Geralmente ocorre quando a dose e a concentração das medicações estão altas. A diferença entre infusão contínua e bolos repetidos não tem uma estatisticamente significativo, né? E a gente começa a desconfiar quando dessa complicação? Quando o paciente tem um aumento na dor, quando o paciente tem diminuição da analgesia ou até mesmo desenvolve um déficit neurológico. A gente investiga através de uma ressonância de coluna ou uma mielotomografia, também é possível, principalmente quando o paciente não consegue ficar muito tempo deitado. Se nesse granuloma que forma não houver uma compressão da medula espinhal, você pode retirar a medicação, preencher a bomba com solução salina e o paciente ficar 2 a 5 meses com a solução salina para poder ele não perder o dispositivo. Se esse dispositivo ele ficar sem medicamento, existe a chance de ter uma parada do motor dele, tá? Então, coloca a solução salina ajuda na questão do alívio da formação do granuloma da ponta de catéter e também mantém a bomba funcionando. Agora, se o paciente tem uma compressão da medula espinhal, é aconselhada a retirada, né? Então, vamos ver aqui a imagem. Então, aqui é a ponta do catéter e nesses orifícios, externando justamente o granuloma, que impede com que o medicamento ele passe pelo catéter e chegue até o alvo dele. Aqui, uma imagem axial, de uma ressonância magnética, onde está mostrando a vértebra, região anterior, região posterior, aqui a medula, aqui, essa região mais acinzentada, né, hipointensa, aqui é normointensa, na verdade, né? Uma região mais branquinha aqui, hiperintensa, que é o líquor, né? Então, a ponta do catéter está no local certo. E aqui o granuloma, essa região mais hipointensa, comprimindo a medula espinhal e, consequentemente, gerando todo tipo de problema que pode haver devido a uma compressão medular. Ok, a gente passa para o terceiro item de complicações, que são relacionadas à própria bomba. Então, existe possibilidade de falha mecânica, principalmente com drogas incompatíveis. O próprio FDA, ele recomenda algumas medicações e as off-label, ele fala aí, os próprios fabricantes, eles falam que se for medicamento off-label, existe a possibilidade de ter uma falha mecânica na bomba, né? Combinação de drogas, principalmente com drogas que são fora do padrão, e se acontece isso, tem que trocar a bomba propriamente dita. Existe a possibilidade também de falha de bateria, que geralmente dura de 48 a 60 meses, também levando a troca. Uma torção, isso aqui é mais raro, tá, gente? O próprio pump, a própria bomba, ela ter uma torção na região abdominal, que pode levar a uma desconexão, um descolamento da região intratecal, né? E para isso servem as estruturas de ancoramento para poder manter a bomba naquele local. E também relacionado ao pump tem os erros de preenchimento, erro de programação, né? Podendo levar até mesmo uma overdose, medicamento sendo administrado de uma forma mais intensa do que deveria. Nesses casos, a gente tem que aspirar tudo, preencher com salina, dar tratamento de suporte, entre outras coisas, às vezes até mesmo precisando de naloxona. Relacionadas às drogas, para poder a gente terminar. Então, além de todo o sistema, além de toda a cirurgia, existe também a possibilidade de complicarmos devido aos medicamentos que a gente está em uso. E aqui eu separei os 2 medicamentos principais que a gente utiliza aqui no Brasil. A morfina, no caso para dor, o paciente pode apresentar náuseas, vômitos, prurido, retenção urinária, constipação, alterações hormonais, ganho de peso e edema, sedação e até mesmo depressão respiratória, né? Que são os efeitos colaterais que os opioides geralmente causam, principalmente os são agonistas de Mi, né, do receptor Mi. E também o baclofeno, que
ele é muito utilizado em pacientes que têm espasticidade severa, e aí pode levar a uma fraqueza, uma sedação importante. E a síndrome de retirada, então, digamos que isso aqui é quando tem medicamento em excesso. E quando tem a falta do medicamento, que pode decorrer de qualquer um daqueles problemas que a gente falou, torção do catéter, parada da bomba, todas aquelas complicações que a gente falou, tanto do catéter quanto relacionadas à bomba. Pode levar a convulsões, rigidez e até mesmo rabdomiólise. Muitas vezes é necessário usar com o dantrolene. Fazendo aqui uma propaganda rápida sobre o Clinic Dor, uma pós-graduação chancelada pelo MEC, onde a doutora Tainá é a coordenadora geral, né, de todo o Brasil, e nós temos esse curso, nós temos sedes em todos os locais, no caso, a gente também tem em Manaus. Começaremos essa pós-graduação agora, nesse ano, 2022, e a gente espera que quem quiser participar e saber mais um pouco sobre dor, para poder cuidar dos seus pacientes, que esteja junto com a gente nessa missão de aprendermos diariamente mais sobre a dor. Tainá, vamos lá. Quero agradecer a paciência desses probleminhas que deram aí. E quero saber sobre as perguntas. Voltou até pelo menos 49, Tainá. Ainda conseguimos manter. A maior parte conseguimos manter. Acontece, nossa aula foi ótima, Franklin. Obrigado. Muito didática, muito boa, completa. Acho que abordou os principais pontos, né? E eu sou fã dessas terapias intratecais, até porque minha formação é muito voltada para oncologia, né? E assim, eu acho que essas bombas intratecais mudam a vida do paciente. E a gente vê tantos casos assim. Até o primeiro caso que eu vi quando eu comecei a residência de dor foi um paciente que tinha um tumor. Eu não lembro qual era o tumor, eu lembro que era de partes moles e estava comprimindo o nervo, não tinha nenhuma indicação cirúrgica, e a gente implantou uma bomba de morfina e conseguimos mandar ele para casa. Já era um paciente assim, no quadro bem avançado. Então, assim, eu sou fã, parabéns, gostei demais. Obrigado. E obrigada pela participação, né? Obrigada por estar com a gente no Clinic Dor. E agradecer também toda a equipe do Caminho Sem Dor, né, que proporciona essas aulas que são sempre muito produtivas, tanto para a gente quanto para quem ministra a aula e para os alunos também, né, principalmente. Tainá, a Hanna aqui, eu vi que ela fez uma pergunta sobre a pós. Cadê? A pós será Eu perdi essa pergunta, deixa eu ver. A pós será muito. Então, você quer responder ou eu respondo? Não, você é a chefa. Então, eu vou responder. Hanna, a pós, ela não vai ser multiprofissional, a gente tem uma pós-graduação multiprofissional também no Simpen, mas a gente optou por fazer cursos separados, principalmente pelo nosso entendimento de que a abordagem do tratamento da dor é diferente, apesar de a gente saber que existe necessidade de ter a equipe multi, claro, sempre do nosso lado, a abordagem médica é diferente. Então, a gente precisa, às vezes, aprofundar mais em algum tipo de tratamento, farmacologia. Então, a nossa pós, ela vai ser só para médicos. É uma pós que vai ter no Brasil todo, né? A gente tem sedes em todas as regiões do Brasil. E a gente tem um grande diferencial de ter as aulas EAD, né? Então, a gente vai ter aulas semanais, online, e encontros presenciais. Se alguém quiser mais alguma informação sobre a pós, Frank, eu acho que você vai ter mais contato com eles, né? Você então, pode compartilhar, né, o contato eu do vontade de poder Simpen. responder todo mundo. Não, então, eu acho que é isso. Alguém quer saber mais, tirar mais alguma dúvida? Deixa eu descer aqui. A Marilena falou, poxa, Marilena, eu não sei qual é a sua área, mas se você está falando pela pós, a gente tem a pós multiprofissional também. Então, a equipe multi não vai ficar sem atenção também, né? O Simpen, ele fez uma pós própria para a equipe multi também. A gente tem a Multidor, que também vai começar agora. Se alguém quiser mais informação, o Dr. Franklin pode compartilhar o contato do Simpen nos grupos, para vocês pegarem mais informações.
Deixa eu ir descendo aqui, que o pessoal está elogiando muito a aula. Ah, e você é psicóloga? A nossa pós para multi, Marilena, ela vai abordar, ela vai englobar a psicologia também, se você tiver interesse. Ah, e está concluindo em medicina, então você pode também fazer a multi e logo fazer o clinic depois. Teve um aluno que perguntou para mim se ele pode começar a fazer após o Clinic Do sem ter terminado de fazer a faculdade, de tanto que Oh, de tão ansioso que ele estava. ansioso. Não, a gente fica muito feliz, né? Até porque a gente sabe, a gente já conversou até sobre isso, né, Franklin? A importância de ter voltar mais para o tratamento da dor. As faculdades, infelizmente, ainda não tem tanta essa cultura. Então, a gente fica feliz de ver os alunos tão interessados. Mas após ela não, pela questão do MEC, né, a gente não pode autorizar ainda que tenha inscrição de alunos. É uma coisa que a gente pensou, mas não tem como. Precisa ter o diploma, precisa ter concluído a graduação. Mas fala para ele que ano que vem tem mais e que a gente espera eles. É. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu vou fazer uma pergunta, então, aproveitar, né, a experiência que você já tem em bomba. Eu tenho experiência muito mais na parte de oncológica, né? Queria saber sua experiência, o que você indica mais, se você utiliza mais as bombas em pacientes oncológicos, se você utiliza em algum outro quadro de dor crônica, e como que é essa experiência, principalmente pacientes que não são oncológicos, né, que às vezes ficam com esse dispositivo mais tempo, a gente vê as alterações hormonais, né, da morfina, como que é a sua experiência no tratamento de dor não oncológica com a Então, bomba? assim, deixa eu até mostrar, eu vou compartilhar a tela de novo, eu quero mostrar um slide que eu omiti, né? Vou fazendo a aula, Tainá, aí eu vou fazendo, quando eu olho tem 70, 80 slides. Eu também sou assim. Aí eu vou, Quer falar tudo, né? aí eu falo, meu Deus, eu vou ficar umas 2 horas falando, então eu vou começando a omitir tudo, né? Então, esse slide aqui, cadê? Lá em cima. Esse, tá aqui, ó. Esse slide aqui é um slide interessante também do PAC. Oh, meu Deus, foi aqui, também daquele estudo que a gente comentou, né? Onde tem as indicações das doenças, né? Então, o que eu, Franklin, tenho hoje? Eu tenho pacientes que eu já implantei para dor não oncológica, porque realmente o nosso volume maior também são pacientes que tenham dor oncológica refratária, que já usa aquele opioide, mas infelizmente, mesmo com toda a rotação de opioides, mesmo com o aumento bem sistemático, ele acaba evoluindo, principalmente para sedação, a gente acaba implantando, fazendo um trial e implantando o dispositivo. Mas para dores não oncológicas, o PAC ele recomenda, e aí eu tenho paciente com uma dor lombar, principalmente dor lombar que não tem, nesse caso aqui vai ter dor de extremidade, né, dor radicular, mas eu tenho alguns pacientes que eles têm dor axial lombar, né? São pacientes que às vezes não operaram ainda e não são candidatos a fazer cirurgias, né? E também até mesmo paciente com síndrome pós-laminectomia. Eu tenho pacientes que, quando a gente pensa em síndrome pós-laminectomia, a gente geralmente pensa no eletrodo medular, né? Talvez tenha mais robustez na questão da indicação de eletrodo medular para um paciente com síndrome pós-laminectomia. Mas, em algumas situações, principalmente quando o paciente já usa algum outro dispositivo, né, com um paciente que já tem defibrilador, alguma outra coisa assim, que pode dar algum tipo de interferência, ou então o paciente não se adapta ao trial do eletrodo medular, que você tem, principalmente na estimulação tônica, que você sente aquela parestesia, o paciente acaba fazendo um trial de bomba e acaba evoluindo bem e a gente acaba implantando a bomba, né? Mas geralmente, síndrome pós-laminectomia, a gente opta mesmo também por, lógico, síndrome pós-laminectomia refratária, né? Depois de estar sendo acompanhado com toda a equipe, principalmente com o pessoal da fisioterapia, né?
a gente acaba implantando também. Também tem um paciente com dor visceral que acabou evoluindo, a dor visceral não oncológica, né? Um paciente que ele tinha, por exemplo, um quadro de uma dor disfuncional, e a gente acabou fazendo o teste para esse paciente de uma forma full-label, respondeu bem, a gente está com o follow-up dela de 13 meses e controla a dor. O nível de intensidade da dor dela, ela fica em média 3, onde anteriormente era geralmente 8, 7, então ela está bem satisfatória mesmo. Então, o próprio PAC também sugere neurologia pós-herpética. Eu não tenho nenhum tipo de paciente com neurologia pós-herpética que tenha implantado bomba. Já implantei ele todo medular para esse tipo de paciente, mas síndrome do complexo regional também. Mas a minha experiência é mais em dor lombar mesmo, que não tem instrumentação, ou até mesmo síndrome pós-laminectomia. Esses são a minha experiência, que é pequena em relação à questão de pacientes com dores oncológicas, nesses casos. Ó, temos uma pergunta do Joaquim. Quais as dicas... Boa noite, doutor, parabéns pela apresentação. Quais as dicas o senhor daria para funcionar o ósseo de silicone da bomba com mais facilidade no momento da reposição da medicação? Tá, assim, Joaquim, os próprios fabricantes, eles têm como se fosse um moldezinho que você vai colocar em cima da região da bomba, né? E nesse molde, há onde tem o furinho, que é justamente onde você vai puncionar, que é o ósseo ali da porta de reposição. Essa é uma coisa que todo mundo faz. Mas com o tempo, você acaba já conseguindo até palpar a bomba. Eu não lembro, Tainá, quando foi a última vez que eu usei aquele forrinho que você cobre a bomba ali, que tem o localzinho onde você vai fazer a punção. Não lembro quando foi a última vez que eu coloquei. Eu nunca usei. Porque você vai palpando, você vai sentindo ali, você sabe onde está mais ou menos a localização do ósseo, e você já vai, funciona, faça um pouquinho para cá, faça um pouquinho para lá e acaba funcionando. Mas você pode usar até mesmo o fluoroscópio, né, em caso de dificuldade, você pode usar o fluoroscópio para poder localizar. E também tem um pulo do gato, Joaquim. Joaquim é meu R4, Tainá. Não, tem um pulo do gato que eu vou te ensinar quando a gente tiver numa dessa. O que eu gosto de fazer, Tainá? Na hora que eu faço a incisão da bolsa, né, na hora que eu já deixo pronto a localização onde vai ficar a bomba, eu venho na parede anterior e eu retiro uma quantidade maior de gordura naquela localização onde vai ficar bem centrado. E aí, na hora que eu passo a mão pela pele já fechada, eu consigo sentir uma depressãozinha. E ela fica como se fosse o local. É óbvio que depende muito do paciente, porque vai ficar com uma diferença estética ali, né? Mas se for um paciente que seja obeso, paciente que a gente vai ter uma dificuldade de depois fazer a punção do refil, às vezes eu faço esse tipo de técnica. Eu explico o paciente antes, né? Que eu vou fazer, pode ser que ele fique com uma depressãozinha no abdômen, mas conversando, o paciente topando, a gente geralmente faz. Muito bom, né? Ajuda demais. Professor, Oi, Marilena. eu tenho uma pergunta.